Glórias a Deus por estes louvores maravilhosos que o Senhor tem enviado para nós nesta noite. Nós queremos também agradecer a Deus pela vida das servas de Deus que estão aqui essa noite, podendo também traduzir em Libras o nosso culto, acessibilidade para aqueles que se comunicam com dificuldade, mas Deus tem providenciado uma equipe de irmãs aqui para nos ajudar, e nós agradecemos a Deus por isto, né? Meus amados irmãos, nós lemos na leitura devocional dessa noite uma palavra em São Mateus, capítulo 24, e queremos trazer uma meditação para a igreja, baseado nesse texto bíblico, falando sobre sinais que antecedem a volta de Cristo. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Embora o Senhor Jesus não tenha revelado o dia nem a hora em que haveria de voltar, mas ele deixou sinais que ocorreriam no mundo antes deste glorioso dia do arrebatamento da igreja. E nós estamos aqui nesse período, todas as sextas-feiras, trazendo algum assunto escatológico. E esperamos que você esteja nos acompanhando e o Espírito de Deus falando ao nosso coração. O Senhor Jesus está assentado no Monte das Oliveiras, um monte ali bem próximo a Jerusalém, e de repente chegam os discípulos com pelo menos 3 questionamentos. Senhor, quando essas coisas acontecerão? Depois, que sinais haverá da tua vinda? Que sinais haverá dos fins dos tempos? E o Senhor Jesus começa a mencionar uma série de sinais que ocorreriam no mundo antes da sua vinda. Jesus fala de falsos cristos, falsos profetas, fala de fome, fala de epidemias, fala de terremotos, fala de aumento da iniquidade, fala de esfriamento no amor, além de outros. E é importante a gente observar esses sinais. Na verdade, eles acontecerão de uma forma total antes da segunda fase da segunda vinda de Cristo, porque ele já veio uma vez a este mundo e virá a segunda vez em 2 fases. Primeiro o arrebatamento, depois a vinda em glória. Nós sabemos que a maior parte dos sinais deixados por Jesus acontecerão na sua totalidade, no período da grande tribulação, antes da sua vinda em glória. Todavia, ele nos dá uma luz de que esses sinais iam começar a acontecer antes da sua vinda, antes do arrebatamento da igreja. Alguém que não lida assim tão fácil com as Escrituras, nós que somos servos de Deus, já conhecemos este assunto por demais, mas essa noite eu creio que, como estamos através de redes sociais, através de YouTube, Facebook, Instagram, pode ser que alguém, até não evangélico, está nos acompanhando, como todas as noites, todos os cultos. Nós temos tomado conhecimento que há muitas pessoas aqui na cidade, em nosso município, que estão nos acompanhando, em outras partes do Brasil e até em outros países, e pode não ter muita intimidade com textos escatológicos. Então, tenha muita atenção, nos acompanhe. Esperamos que Deus vai falar conosco poderosamente. O que são os sinais dos tempos, pastor Jairo? Pode você estar elaborando esta pergunta aí na sua mente. O que são sinais dos tempos? Meus amados, sinais dos tempos são o fiel cumprimento das profecias bíblicas. Sinais são, na verdade, o fiel cumprimento das profecias nos diversos setores da vida religiosa, política, social, da humanidade,
no âmbito dos fenômenos naturais, coisas que acontecem indicando que algo vem à frente a acontecer. Por exemplo, a gente vai em uma estrada e há muitos sinais, velocidade, curvas, pontes e assim por diante. Então, na vinda de Jesus, nós temos também sinais que indicam a proximidade deste grande acontecimento. E esses sinais, eles têm objetivos. Entre eles, a gente podia enumerar para alertar a igreja quanto à proximidade da vinda de Jesus. Os sinais do fim dos tempos é para alertar a igreja quanto à proximidade desse dia, mas também para advertir os incrédulos, aquelas pessoas que ainda não creram no Evangelho, a fim de que se arrependam e tomem parte da igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Mas também sinais mostram a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sinais evidenciam sempre a supremacia do reino de Deus. Tudo está no controle de Deus. Sinais mostram que Deus, Ele manda na história. Ele manda no passado, Ele manda no presente e Ele manda no futuro. Meus amados, e aí nós vamos já entrar nos sinais na área religiosa. O Senhor Jesus é indagado pelos discípulos, que sinais haverá? E aí ele começa a falar de sinais na área religiosa. Jesus fala de falsos cristos. No capítulo 24 e o verso de número 5, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo: porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor então vai falar aqui do surgimento de falsos cristos como um prenúncio do tempo do fim. Meus amados, e muitos enganadores têm se levantado através da história, não é? Dizendo ser o próprio Cristo, o Filho de Deus reencarnado. A gente poderia citar aqui essa noite pelo menos 12 homens que se levantaram na Califórnia através de anos que vêm disseminando, não é? Se apresentando como Cristo. Mas também poderíamos falar que aqui no Brasil nós temos um moço, um senhor, que chamam de Henri Cristo, que desde 82 que ele vem pregando, não é? Se veste de uma túnica branca, um manto vermelho, uma coroa de espinho na cabeça, só que os espinhos da coroa dele não é para baixo, é para cima, não é? Mas ele anda com essa coroa, ele anda rodeado de seguidores, não é? Costuma aparecer na mídia, dar entrevistas, conscientizando o povo da sua missão. E aí se confessa, não é? Ser o Cristo. Confessa que foi pecador até 1969, mas ali ele teve um encontro com Deus e Deus revelou a sua identidade, dizendo que ele era o Cristo, o dom de Deus para a humanidade. Meus amados, e seus seguidores, não é? O acompanham, enganados. Mas o Senhor Jesus já nos advertia sobre isso. Quando falava em sinais na área religiosa, ele disse: olha, porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esses acontecimentos não nos pegam de surpresa, é apenas para nos advertir de que está se aproximando a vinda do Senhor Jesus. Não é? Nós podemos também ver na resposta de Jesus falsos profetas. O Senhor Jesus, no versículo 11, ele vai nos falar de falsos profetas. Ele diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amados, ser um profeta é ser um mensageiro de Deus ou um porta-voz de Deus. Consequentemente, um falso profeta é alguém que de forma enganosa e fraudulenta fala em nome de Deus, sem Deus o ter mandado. E o Senhor Jesus, respondendo aos discípulos sobre sinais da sua vinda, ele disse que iam surgir, próximo à sua vinda,
falsos profetas. Nas palavras de Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22, perguntaram a Moisés como conheceríamos um falso profeta. E Moisés disse: quando ele profetizar e o que ele disser não acontecer. Então, à luz da Bíblia, nós encontramos que sempre houve falsos profetas. Mas à medida que está se aproximando a vinda de Jesus, vem aumentando o número desses falsos profetas, indicando que a profecia de Jesus está tendo o seu real cumprimento. Não é? Falsos profetas através da mídia, falsos profetas pregando um falso evangelho, baseando suas mensagens em ideologias, em falsas teologias, com mentiras, vendendo bênçãos, mercantilizando a fé, enfim, são mercantilistas da fé, não são verdadeiros profetas. A Bíblia já nos advertia que perto do fim haveriam esses falsos profetas. Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas nas palavras de Jesus, ele nos faz entender também um tempo de apostasia, que as pessoas iriam se afastar da fé. Olha, o termo apostasia do grego apo, que significa fora, e esteme, que significa colocar-se. Então, apostasia é afastar-se da fé, ou abandonar a fé de forma premeditada e consciente. E nós estamos vendo isso acontecer. O apóstolo Paulo, ele já nos falava, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós temos uma palavra ali que vai nos falar exatamente o apóstolo dizendo que nos últimos tempos o Espírito Santo expressamente ele diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus já nos falava a respeito disso. Não somente falsos cristos, mas falsos profetas. Falou-nos também de um período de apostasia. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, sempre ocorreu apostasia. Sempre as pessoas se afastaram de Deus. Israel deixou de servir a Deus, o único Deus verdadeiro, não é? Através do monoteísmo, e foi prestar culto a outros deuses através do politeísmo. Então, no Antigo Testamento, a gente já via, à luz da Bíblia, que isso aconteceria. Mas no Novo Testamento, aparece 2 vezes a apostasia, com o sentido de cortar o relacionamento salvífico com Cristo. Apartar-se da união vital com Ele. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3, nós encontramos o apóstolo dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já escrevia aos Tessalonicenses dizendo que haveria um tempo de apostasia. Ainda, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, nós encontramos o apóstolo falando a Timóteo, dizendo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichão nos ouvidos, como dizem outras versões, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, meus amados irmãos, a apostasia já estava na Bíblia. Apostatar, rejeitar, depois de haver crido nos ensinos de Cristo, passar a crer em doutrinas contrárias. E Jesus disse, e a palavra de Deus diz, que são sinais que evidenciam a vinda gloriosa do Senhor. Claro que sempre houve apostasia, mas nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, à medida que vai se aproximando mais aquele dia, mas isso com mais frequência vai acontecendo. Dentro desse aspecto religioso, já falamos aqui de falsos cristos, falsos profetas, já falamos de apostasia, nós encontramos também
que os homens de Deus falaram de escarnecedores. Nos últimos tempos, quando estivesse se aproximando a vinda do Senhor, iam aparecer muitos escarnecedores. O apóstolo São Judas, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele vai nos dizer: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse exatamente no versículo 18, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então o apóstolo São Judas, ele fala do tempo do fim, ele fala de sinais iminentes da vinda de Jesus, citando também escarnecedores. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3 e 4, Pedro também fala de escarnecedores que iam surgir perguntando onde está a promessa da sua vinda. E Pedro diz, são escarnecedores, glória a Deus, andando segundo as suas próprias concupiscências e perguntando onde está a promessa da sua vinda. Meus amados irmãos, e nós temos visto isso acontecer. Escarnecer é zombar. Escarnecer é criticar das coisas de Deus. Escarnecer é ridicularizar. E nós estamos percebendo, quanto mais está se aproximando a vinda do Senhor, mais estão surgindo escarnecedores, pessoas zombando da obra de Deus, zombando da palavra de Deus, pessoas que se dizem ateus, pessoas que se dizem céticas, pessoas incrédulas que zombam da Bíblia, que escarnecem do Evangelho. Por que não lembrar agora da última parada gay em São Paulo? Quanto eles escarneceram da palavra de Deus, quanto eles escarneceram do Evangelho. Chegou até a alguém a representar uma mulher grávida como se fora Maria e sendo forçada ao aborto, e alguém depois anunciando, dizendo que tudo que estamos sofrendo é porque Maria não abortou o menino Jesus. Isso é escarnecer, isso é criticar, isso é ridicularizar das coisas de Deus. Por que não lembrar dos últimos desfiles de escola de samba no Rio de Janeiro, quando pessoas ridicularizaram de Jesus, apresentaram a morte vencendo Jesus e o inferno em festa. Amados, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, está escrito na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus já nos advertia que quando estivesse próximo à vinda de Jesus, iam surgir escarnecedores, zombadores, críticos, ridicularizadores, que iam ridicularizar da palavra de Deus, da fé cristã, dos símbolos cristãos, faltar com respeito o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso para nós que conhecemos a Santa Palavra, apenas alegra o nosso coração e diz para nós, Jesus está voltando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus também nos deu sinais na área social. E aí, no versículo 7 desse capítulo 24, ele nos fala de fome. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Eu queria destacar aí na área social a fome. É um outro sinal da vinda gloriosa do Senhor. Embora que a fome sempre aconteceu em tempos remotos. Desde o Antigo Testamento, a gente vê falar em fome no Egito, fome em Samaria. Mas, meus amados, cada vez que está se aproximando a vinda de Jesus, mais está crescendo o número de pessoas que estão padecendo fome no mundo. Eu tenho aqui alguns dados. Hoje, calcula-se que 800 milhões de pessoas estão passando fome em todo o mundo. Hoje, calcula-se 460 milhões estão por morrer
de inanição. Isso é um número exorbitante. 460 milhões de pessoas no mundo hoje estão morrendo de inanição. Estima-se que 30 pessoas no mundo morrem de fome em 1 minuto. Isto é, em 10 minutos que nós estamos aqui, cerca de 300 pessoas já morreram de fome em todo o mundo. 60% dos africanos, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, nós não estamos citando dados aqui nossos, não. É a Organização das Nações Unidas, a ONU, que diz que 60% dos africanos, eles não se alimentam bem, se alimentam o mínimo possível, porque não têm condição de se alimentar melhor. E aqui eu estou falando de uma matéria que eu vi com meus próprios olhos. Simplesmente aqueles que, assistidos pela igreja ou por alguma organização, comem de 2 em 2 dias um prato de feijão com arroz, mas os demais ficam com fome. Mas o Senhor Jesus já falava a respeito disso. Haverá fome. Jesus falou, haverá epidemias, haverá pestes. Uma tradução mais moderna fala de epidemias. Meus irmãos, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência em todo o mundo, o desenvolvimento da indústria farmacêutica, não tem conseguido deter doenças, epidemias que crescem assustadoramente em todo o mundo. Mas por que isso? Em um tempo de desenvolvimento, em um tempo em que a ciência tem se multiplicado tanto, em um tempo que a indústria farmacêutica cresce de uma forma tão grandiosa, por que não deter? Por que não acabar? Porque são sinais que evidenciam a vinda gloriosa do Senhor. Meus amados irmãos, segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde, a tuberculose, a malária estão matando continuamente. A cólera, a febre amarela, doenças infecciosas, como aqui estamos vendo no mundo inteiro. Esse novo coronavírus, já se fala em 1 milhão de infectados no mundo, número assustador. Mais de 50 mil pessoas morrendo no mundo, clamando às nações, e não há como conter. Mas diante de tanto desenvolvimento, sim, mas são sinais preditos pela palavra de Deus. É a vinda de Jesus que está se aproximando. A crise mais grave que o mundo enfrenta, aleluia, desde a Segunda Guerra Mundial, fala-se em epidemias que vêm matando as pessoas. Atualmente o Brasil vive também uma epidemia da dengue. Ninguém está falando mais na dengue, mas eu tive um dado recentemente de que de janeiro do ano passado até 30 de março, cerca de 400 mil pessoas foram infectadas aqui no Brasil pela dengue. E somente no Paraná, cerca de 40 pessoas chegaram a óbito. Significa dizer, meus amados irmãos, que as epidemias continuam matando por toda parte. Não é? Segundo o site UOL, Notícias, Ciência e Saúde, a chikungunya continua matando as pessoas. A zika vírus são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que nem se fala mais. Porém está por aí destruindo as pessoas. Mas amados, não se assustem, não nos assustemos. Jesus disse, não vos assusteis. Essa expressão de Jesus é, não entre em pânico, não. Ao invés da igreja estar assustada, a igreja deve estar olhando para cima e dizendo, Jesus já vem aí. Jesus já está voltando, glória a Deus. Mas Jesus também falou de sinais na área política do mundo, glória a Deus. E ele disse, haverá guerras e rumores de guerra. Olha, amados, conflitos armados estão por toda parte. Aí você diz, mas guerra sempre existiu. Sim, sempre existiram. Mas a intensidade aumenta a cada dia. Nunca na história da humanidade o homem investiu tanto em fabricação de instrumentos de guerra, em bombas atômicas, em armas nucleares. Meus irmãos, o que parecia ser a solução para a paz mundial,
têm se tornado prejuízos irreparáveis para a humanidade. Chefes e governantes das nações perderam o controle. Cada dia a coisa está mais difícil. Segundo o site G1, somente a guerra na Síria matou mais de 240 mil pessoas desde março de 2011. 240 mil pessoas. Mais de 154 milhões de pessoas buscam desesperadamente refúgio em outros países porque não têm onde se abrigar. Então a situação é dificílima. Guerras, rumores de guerra. Jesus falou também de terremotos, inundações em vários lugares. Meus amados irmãos, você pode dizer, mas sempre houve terremotos, pastor. Sim, eu tenho aqui uma estatística. Do século I ao século XVI, houve menos de 10 terremotos a cada 100 anos. Eu tenho aqui que do século XVII, no século XVII, houve apenas 10 terremotos, indicando um pequeno aumento. No século XIX, foram registrados 15 terremotos na Terra. No século XX, o número de abalos sísmicos subiu para quase 100 por ano. Mas nos últimos anos, sabe o que tem acontecido? Estima-se que já ocorreram cerca de 300 mil terremotos por ano. Estão acontecendo cerca de 300 e já se fala até em 500 mil terremotos por ano no mundo. A maior parte deles são imperceptíveis, somente detectados pelos equipamentos de medição da intensidade sísmica, mas eles estão acontecendo. Aqui em nosso Brasil tem acontecido, aqui no Nordeste, aqui em Garanhuns, aqui em Caruaru, recentemente aconteceram terremotos. Isso mostra que está aumentando a intensidade. Cientistas sismológicos do mundo todo estão dizendo, olha, está aumentando a frequência de terremotos, de tremores de terra. Amados, sabe o que é isso? Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando que a vinda de Jesus se aproxima. Aleluia! Mas no mundo, aleluia, Jesus também deixou a profecia a respeito do retorno de Israel à sua terra. Em São Lucas, no capítulo 21, versículos 29 a 30, nós encontramos Jesus falando ali de forma profética, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, aleluia, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Glória a Deus. Senhor Jesus está aí falando a respeito do retorno de Israel para a sua terra. O retorno do povo judeu, aleluia, eles rejeitaram o Messias. Você que acompanha a história bíblica sabe. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito Vespasiano, um general romano, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, cumpriu-se aquela primeira parte da profecia de Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo foi derribado, foi incendiado. Como no templo havia ouro, o fogo derreteu o ouro, e para cumprir literalmente as palavras de Jesus, os saqueadores tiravam pedra por pedra, procurando ouro, mas era para se cumprir as palavras proféticas de Jesus. O que Jesus falou, está falado. O que ele prometeu, vai se cumprir. Aleluia, sua palavra não volta atrás. Ele mesmo diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus. Israel passou quase 20 séculos espalhados pela face da terra. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram a paz. Jesus, quando ia descendo para Jerusalém, fez aquele clamor, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu te quis agasalhar, como a galinha agasalha os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Meus amados irmãos, ali Jesus estava dizendo, vocês me rejeitaram, vocês rejeitaram a paz, vocês rejeitaram a salvação, e por causa da rejeição de Israel, Israel foi banido, foi espalhado pelo mundo inteiro, mas Jesus disse, olhem para a figueira. A figueira é uma árvore oriental que todas as vezes que se corte, ela se renova, ela renasce. Glória a Deus. Jesus compara Israel sempre na Bíblia com a figueira,
porque tantas vezes Israel seja destruído, banido da sua terra, mas eles voltam, glória a Deus, Jerusalém renasce, Jerusalém prospera, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre, e a gente acompanha que em 24 de maio, 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação outra vez. 14 de maio de 1948. Então, de lá para cá, Israel é reconhecido como nação pela Organização das Nações Unidas, pelo mundo inteiro. Cada dia tem crescido, um exército poderosíssimo, glória a Deus, uma prosperidade fabulosa, uma ciência altamente tecnológica, uma medicina reconhecida no mundo inteiro, prêmios nobéis, um após o outro, os judeus têm recebido. É exatamente a bênção de Deus sobre aquela gente. Agora, no dia 14 de maio, Israel vai fazer 72 anos de nação. Agora, nessa profecia de Jesus, há uma palavra que me chama a atenção. Eu sei que estudiosos, intérpretes, podem ter uma outra interpretação, mas eu fico com essa que é mais literal. Senhor Jesus disse: olhai para a figueira, quando já brotam os frutos, vendo de perto, já está o verão. No versículo 31, ele disse: não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. A geração que Jesus se referiu foi a geração que ia ver Israel ver a figueira florescer. E, meus amados irmãos, segundo estudiosos, a geração atual que viu Israel nascer em 48, está completando agora 72 anos, é exatamente o tempo de uma geração. Então esta geração está terminando. E Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Eu não estou datando a vinda de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar daqui para 14 de maio. Eu estou dizendo que ele deixou profetizado: olhai para a figueira, olhai para Israel, quando já tem brotado os seus ramos. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O que é que eu estou querendo lhes dizer? É que Jesus está mais perto do que nunca. Jesus está mais perto de voltar do que os hinos que nós cantamos. Jesus está mais perto de voltar do que as pregações que nós pregamos. Jesus vai voltar a qualquer momento. Aleluia! Daniel profetizou a respeito do progresso científico. Daniel capítulo 12, versículo 4, disse: tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. Veja se não é isso que está acontecendo, meus irmãos. A ciência se multiplicará. E está acontecendo literalmente. Tem se multiplicado a ciência, o conhecimento, as pessoas correndo de um lado para o outro, as nações repatriando os seus cidadãos. Glória a Deus, o mundo está em movimento. Eu vejo a terra como um palco sendo preparado para receber o anticristo. Mas enquanto a terra está se preparando como um palco para receber o anticristo, a igreja está se preparando para receber a Cristo Jesus nos ares. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus amados, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor, tempos difíceis, tempos trabalhosos, perseguição física, perseguição ideológica que o povo de Deus está enfrentando, tudo isso está mostrando que os tempos estão cumpridos, que os sinais estão revelados. Glória a Deus! Os sinais que antecedem ao retorno de Cristo estão se cumprindo em toda a terra. Louvado seja Deus! E nós, conhecedores da palavra de Deus, ao ver tudo o que está acontecendo, devemos levantar as nossas cabeças. Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, não é para ficar de cabeça baixa, não é para ficar mais apegado às coisas materiais, às coisas terrenas. Ele diz: levantai as vossas cabeças.
olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Jesus está voltando. Jesus está voltando. Igreja, levantai as vossas cabeças. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está afastado da igreja e essa noite parou para ouvir esta palavra, levante-se, tome uma decisão, volte para Jesus agora. Aí onde você está, aceite a Cristo, se reconcilie com Cristo, faça uma oração e mande dizer para nós, telefone, mande nos comunicar através das redes sociais, diga, eu estou me reconciliando com Cristo, eu estou voltando para Cristo. Aproveite esta oportunidade gloriosa que o Senhor está lhe concedendo. Vamos essa noite dizer pela palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Os cristãos primitivos, eles anelavam tanto a vinda do Senhor, que quando eles encontravam um ao outro, a saudação era Shalom Adonai, Maranata, a paz do Senhor, irmão. Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Vamos voltar a outra vez a crer na vinda de Jesus, a acreditar na vinda de Jesus, a se preparar para a vinda de Jesus, porque já houve um tempo em que se falava mais no arrebatamento da igreja, já houve um tempo em que se cantava mais sobre o arrebatamento da igreja. Hoje poucos crentes falam na vinda de Jesus, mas eu estou aqui como profeta de Deus, como servo de Deus, para dizer Maranata, Jesus está voltando. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Nada de tristeza, nada de acabrunhamento, nada de frieza. Agora é momento de se renovar, glória a Deus, de orar, de se consagrar, de ler mais a palavra, de se preparar para subir naquele dia glorioso. Aleluia! Eu disse aqui em um dos cultos que o que está acontecendo na terra nada mais é do que Jesus mostrando ao mundo apenas um café pequeno em relação ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Quando a quarta parte da população da terra vai ser morta por espada, por fome, por epidemias, por guerras. Nós estamos vendo agora apenas uma miniatura, mas é apenas para as pessoas se aperceberem, se acordarem, se levantarem, tomarem uma decisão e dizer, eu não quero ficar aqui, eu não quero enfrentar o anticristo, eu não quero sofrer, aleluia, a grande tribulação. Eu quero ir para as bodas do Cordeiro, eu quero ir para o céu, eu quero ver o meu Jesus, aleluia, a face adorada de Jesus. A igreja verá naquele dia, vai ser um dia de grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor, a manhã radiosa está chegando, louvado seja o nome do Senhor. Nos despertemos e busquemos mais a Deus. Você que não orava, passe a orar mais. Você que não lia a Bíblia, meu irmão, passe a ler mais. Aproveite essa quarentena. Você que está em casa, leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais ao Senhor. Aleluia! E Deus vai mandar o último avivamento antes da sua vinda gloriosa. Que Deus ajude a cada um dos irmãos, que esta palavra, o Espírito Santo se aproprie e fale profundamente ao seu coração. Que maravilha estar com você até essa hora, a gente louvando a Deus, cultuando ao Senhor. Que bom! Toda sexta-feira, nesse horário, nós temos esse culto aqui na Assembleia de Deus sede, em São Miguel dos Campos. Você é sempre bem-vindo para estar conosco. Como também no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica a partir das 10 horas. E no domingo à noite, a partir das 19h30, o nosso culto evangelístico. Você é bem-vindo. Compartilhe com outros esse link para que possam também estar conosco participando do nosso culto. A irmã Patrícia Polônio, lá em Matriz de Camaragibe, está conosco. O presbítero Jamerson, também toda a sua família, a irmã Andréia, os meninos nos informaram que sempre estão juntos lá assistindo. Deus abençoe. Também em São Luís de Quitunde, o Léo e toda a sua família. A Edjane Nascimento em Barra do Bugre, também em Mato Grosso. Que bom, temos vários irmãos ali aqui do nosso campo que estão em Barra do Bugres.
e nosso abraço, nossa saudação a todos os irmãos que estão conosco aí através dos meios de comunicação. A Meire Santos, lá em Goiás, nós temos vários irmãos em Goiás, no Chapadão do Céu, temos irmãos Mongediel, que está conosco, né? A minha irmã Leide pede oração pela Inglaterra. Vamos orar pela Inglaterra. Londres está um clamor, não é? Vamos apresentar todas as nações do mundo, o mundo inteiro está clamando, não é? Vamos apresentar não a oração ao Senhor nosso Deus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer à equipe. Deus tem levantado uma equipe aqui para cooperar conosco nas câmaras, fazendo acompanhamento, a cobertura através aqui do site, através do Facebook, Instagram. Tem sido uma bênção de Deus, não só para nós, mas eu creio que para você também que está em casa aí acompanhando. Agradecer às irmãs que estão fazendo acessibilidade através de Libras, né? Para os nossos irmãos também que estão em casa. Deus abençoe as irmãs que possam continuar com esse ministério maravilhoso. Agradecer aos presbíteros que vieram também cooperar conosco essa noite, o presbítero Félix, o presbítero Airon, o presbítero Everton e o presbítero Marcos Robert, que vai orar para encerrar o nosso culto essa noite. Mas se você está em casa e está dizendo assim, se o pastor fizesse uma oração, eu queria essa noite entregar minha vida a Cristo. Faça isso aí na sua casa. Dobre o seu joelho, entregue sua vida ao Senhor. Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero te aceitar agora, eu quero me reconciliar contigo. Eu vi essa noite que a tua vinda está bem perto de acontecer. Os sinais estão cumpridos. E eu quero, nesta noite, entregar a minha vida ao Senhor. Olha, Jesus vai lhe receber, vai lhe dar um abraço de perdão. Você vai sentir paz, você vai sentir alegria na sua vida. Você vai sentir a reconciliação que só o Senhor pode dar. E eu lhe garanto essa noite, ao terminar esta oração, você estará reconciliado. E se Jesus voltar ainda hoje, se a trombeta soar ainda esta noite, você vai subir juntamente com a igreja para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, nós vamos estar orando ao Senhor. Vamos orar também pela Isa Reis. Ela pede oração por sua família de Campina Grande. Está conosco, nos acompanhando. Nosso abraço, nossa saudação a todos os irmãos aí na Paraíba. Nós pedimos até desculpa aos irmãos, não podemos saudar a todos, não temos tempo assim suficiente, mas todos se sintam saudados por nós, abraçados por nós. Compartilhe este link, tá certo? E para que outros sejam abençoados participando desses cultos às sextas-feiras, aos domingos pela manhã, escola bíblica, e domingo à noite, o nosso culto evangelístico. Vamos orar, terminando o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Marco Robert nos apresenta a Deus em oração. Amém. A paz do Senhor para todos. Com as das orações, oremos todos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai da glória, graças te damos, meu Deus, por este momento, por tua graça, pela tua palavra nesta noite, meu Deus, que foi fortemente falada nos nossos corações. Ó Deus, que esta palavra, meu Deus, tenha alcançado, Pai, multidões, meu Deus, por este mundo afora. Ó Pai, na Inglaterra, na França, na Itália, ó Pai, em Moçambique, meu Deus amado, em Mato Grosso, em Goiás, na Inglaterra, em todos os lugares, meu Deus amado, que cada ouvinte que ouvir a tua mensagem nesta noite, meu Deus, venha ser impactado pela tua glória, pelo teu louvor, meu Deus amado. Ó Deus, eu te peço a tua graça, Pai, nesta noite, Deus amado. Ó Deus, por cada vida, meu Deus, que está em casa, oprimida, perturbada, angustiada, amargurada, ó Deus, preocupado com tal situação que está passando este mundo, Pai. Ó Deus, acalenta o teu povo. Ó Deus, abençoa o teu povo, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, da tua virtude. Ó Deus, aviva esta nação, aviva este mundo, Pai, com a tua glória, com o teu louvor, Pai amado. Ó Deus, nesta hora, te agradecemos e te louvamos, meu Deus amado, por tudo que realizaste nesta noite, para a glória e louvor do teu nome. E todos dizem...
Graças a Deus. Vamos para a bênção final, mas eu quero lembrar a todos vocês que no início desse trabalho nós assumimos um compromisso. Um dia de jejum, de clamor a Deus no próximo domingo. Então esteja lembrado, esteja conosco, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Falamos do profeta Joel, que convocou o povo para um dia de santificação, um dia de proibição, jejum, oração, e Deus ouviu a oração do seu povo. E o Senhor restituiu tudo que a praga tinha levado, tudo que a crise tinha consumido, o Senhor restituiu. E diz que houve abundância. E o Senhor vai fazer isso na minha vida e na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua loja, meu irmão. Você que é comerciante, comerciário, está preocupado, entre em jejum e oração conosco nesta campanha gloriosa e o Senhor vai restituir tudo que o gafanhoto levou, o Senhor vai dar de volta. Quem crê diz amém em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Senhor, guardará a tua entrada e a tua saída. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, digamos amém. Deus abençoe.